Você já teve a sensação assustadora de pensar algo e logo em seguida se perguntar se aquela ideia realmente veio de você? Ou então sentiu uma dúvida tão profunda sobre seus próprios pensamentos que parecia que eles não pertenciam a você? Esse fenômeno, conhecido como pensamentos que não são meus, é mais comum e intrigante do que você imagina. No vídeo de hoje, vamos explorar profundamente essa experiência que pode ser bastante perturbadora, mas que, na verdade, revela muito sobre como nossa mente funciona. Entender por que e como nosso cérebro às vezes nos apresenta pensamentos que parecem externos pode mudar a forma como lidamos com esses momentos e com nós mesmos. Mas afinal, o que acontece quando sentimos que nossos pensamentos não nos pertencem? Por que isso ocorre em algumas pessoas? E que tipos de pensamentos são esses? Além disso, como reconhecer se isso é apenas um episódio passageiro ou um sinal de algo mais complexo, como transtornos psicológicos? Essas são perguntas fundamentais que queremos responder agora. Para começar, precisamos entender que a mente humana nunca para de produzir pensamentos. Mesmo quando estamos relaxados ou distraídos, uma constante movimentação acontece dentro do nosso cérebro, criando um fluxo intenso e contínuo. Muitas vezes nem prestamos atenção neles, mas existem momentos em que esse fluxo se torna tão estranho ou desconexo que parece não ser nosso. Pode ser um pensamento que não combina com nossas crenças, algo totalmente fora do padrão do nosso jeito de pensar, ou até uma voz interna que parece alienígena. Esse fenômeno pode surgir em situações comuns, mas também em contextos mais delicados. Por exemplo, pessoas que enfrentam ansiedade, estresse intenso ou fadiga mental frequentemente relatam pensamentos invasivos, desconfortáveis, que não conseguem controlar. A diferença é que, enquanto a maioria de nós consegue filtrar ou tentar controlar esses pensamentos, algumas pessoas sentem que eles simplesmente aparecem e são alienígenas, quase como se fossem importados de outro lugar dentro da mente. Um ponto crucial para entendermos isso está no funcionamento do nosso consciente e inconsciente. Nosso cérebro funciona em camadas, onde muito do que pensamos e sentimos está guardado no inconsciente, fora do nosso controle direto. Às vezes, ideias, medos ou dúvidas escondidos ali vêm à tona em forma de pensamentos desconfortáveis e desconexos, que podem parecer alheios a nós, porque não foram realmente pensados no consciente. São mais como flashes do nosso inconsciente. Existe também a questão dos chamados pensamentos intrusivos. Esses são particularmente problemáticos porque aparecem sem aviso, com imagens, ideias ou impulsos negativos que causam muito desconforto. Imagine, por exemplo, uma pessoa amorosa que de repente tem um pensamento muito agressivo contra alguém que ama. Isso é um pensamento intrusivo. A mente humana, na sua complexidade, não escolhe pensamentos bons ou ruins, ela simplesmente os cria. O problema está na interpretação que damos a eles e no medo que sentimos de sermos má gente por tê-los. Aqui chegamos a uma conexão direta com distúrbios psicológicos como o transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC. Pessoas com TOC muitas vezes relatam pensamentos que definitivamente não fazem parte do que elas desejam ou acreditam, mas que invadem a mente incessantemente. Esses pensamentos causam um sofrimento enorme, levando a comportamentos repetitivos e rituais na tentativa de se livrar deles. O conflito entre o que se pensa e o que se sente ser verdade sobre si mesmo é profundo e, em alguns casos, angustiante para quem vive essa realidade. Além do TOC, outra condição relevante é a esquizofrenia, onde o indivíduo pode inclusive ouvir vozes que não existem e sentir uma divisão total entre seus próprios pensamentos e o que parece externo. Nesses casos, a desconexão com a realidade pode ser tão forte que o pensamento "não é meu" se torna uma experiência de vida diária. Isso nos mostra que o fenômeno dos pensamentos alheios a nós pode variar desde momentos pontuais e normais até sintomas graves que exigem atenção profissional. Mas, voltando para o dia a dia de pessoas sem esses transtornos mais graves, por que será que às vezes aquela ideia estranha ou sensação de dúvida profunda sobre nossos pensamentos aparece?
Pesquisas indicam que fatores como o excesso de estresse, cansaço mental, pressão social e até uso excessivo de tecnologia podem interferir na capacidade do nosso cérebro de integrar pensamentos de forma coerente, aumentando o risco de se sentir desconectado das próprias ideias. Imagine, por exemplo, uma cena comum. Você está preocupado com um projeto no trabalho e, de repente, surge um pensamento como: vou fracassar completamente. Você sabe que tem competência, já realizou coisas parecidas antes, mas o pensamento insiste, como se não fosse seu. Esse tipo de dúvida é um exemplo clássico de pensamento que não é seu, no sentido de que ele não é baseado em fatos ou em sua verdadeira capacidade. Ele surge como uma distorção emocional, um medo gerado pela ansiedade. É só quando entendemos que nosso cérebro não é um organismo perfeito, que muitas vezes ele cria caminhos e atalhos para tentar lidar com emoções difíceis, que conseguimos aceitar esses momentos com mais calma. Pensar que todos nós, em algum grau, lidamos com essa batalha interna ajuda a diminuir o peso dessa experiência. Vamos falar também sobre dissociação, um termo que expressa a sensação de estar desconectado do próprio corpo, das sensações ou dos pensamentos. Pessoas que passam por trauma ou estresse intenso podem se sentir fora de si, e seus pensamentos parecem realmente distantes, como se fossem de outra pessoa. A dissociação é um mecanismo de defesa, uma maneira do cérebro proteger a pessoa do sofrimento extremo, mas pode reforçar a sensação de que os pensamentos não são meus. Além disso, existe um conceito chamado metacognição, que é a habilidade de observar os próprios pensamentos e sentimentos de fora, como se fosse um espectador. Em níveis saudáveis, isso nos ajuda a organizar emoções e refletir sobre nossas ações. Mas quando essa meta-observação fica exagerada, cria laços de dúvida e insegurança que fazem com que a pessoa questione constantemente a autenticidade de seus pensamentos. Portanto, a linha entre pensar que um pensamento é estranho e sentir que ele não pertence a você pode ser tênue e depende muito do contexto psicológico, emocional e social de cada um. A grande questão é: até que ponto sabemos o que pensamos e queremos? Onde termina a nossa verdadeira identidade e começa a interferência desses pensamentos externos, internos, racionais ou irracionais? Entender essas diferenças é o primeiro passo para lidar melhor com essa situação. Se você sente que pensamentos estranhos às vezes invadem sua mente, lembre-se de que isso não significa que você é uma pessoa ruim ou louca. Nosso cérebro é uma máquina complexa, cheia de nuances, erros e surpresas. Essas experiências, embora desconfortáveis, são partes normais da psicologia humana e podem ser controladas com conhecimento, prática e, quando necessário, ajuda profissional. Por fim, vale destacar que a psicologia moderna tem avançado muito em terapias específicas para esses casos, como a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a entender e modificar a relação que temos com nossos pensamentos, e terapias focadas em trauma e dissociação, que trabalham na integração da mente e no resgate da identidade pessoal. Então, se você quer aprender a se conhecer melhor, proteger sua mente de pensamentos indesejados e entender os mistérios que ela esconde, ficar atento a esses sinais é fundamental. Conhecer a fundo como funciona a relação entre quem somos e o que pensamos pode transformar completamente a forma como enxergamos a nós mesmos e o mundo à nossa volta. Gostou desse mergulho na mente humana? Se quiser entender mais sobre psicologia e outras curiosidades intrigantes, inscreva-se no canal e fique por dentro das próximas descobertas.